A paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou o pastor Douglas Mariano e eu quero que você preste bastante atenção na reflexão de hoje, que tem como tema: não é pecado você ter dúvidas. Pecado é você não ir lá tirar as suas dúvidas. Preste atenção nessa história. Um diácono de uma determinada igreja, vindo do seu trabalho, ele que era um homem dedicado, pai de família, uma pessoa honesta, trabalhador, nunca havia tido nenhum escândalo na igreja onde ele congregava e ali servia ao Senhor. E quando neste dia, vindo do trabalho, ele sentiu muita sede e decidiu entrar em um bar, coisa que ele não era acostumado a fazer, mas por conta da sua grande sede, ele entrou nesse bar e ele decidiu então pedir uma tubaína. Ele pede então e vem a garrafa. Nesta época, a tubaína ela tinha a aparência de uma garrafa de cerveja. Então ele abre, o dono do bar coloca ali o copo americano e ele enche. Só que o rótulo da garrafa fica para dentro do bar. Você há de convir comigo que a cerveja, depois de um certo tempo, a espuma dela desaparece. E a tubaína, ela não espuma. Então, existe uma semelhança muito grande entre a cerveja e o refrigerante após um certo tempo, porque, como já foi dito, a espuma ela some. Neste exato momento, passa algumas irmãs que não eram convertidas na frente do bar. E ao olhar para aquele irmão lá dentro do bar, olharam também para a garrafa, viram o copo do lado e já começou aquele burburinho, uma fofocaiada terrível, umas entre as outras comentando: é o diácono fulano de tal que está ali? E umas com as outras dizendo: menina, é ele mesmo. Tema da reflexão de hoje: não é pecado você ter dúvida. Pecado é você não ir lá tirar as dúvidas. Resultado: levaram a história até o pastor da igreja, onde aquele irmãozinho servia ao Senhor Jesus. O pastor, que também não vigiou, que também não procurou tirar as dúvidas, ele simplesmente, quando o irmão chegara na igreja,
e foi tomar o seu posto de diaconato ali na porta. De longe, com a igreja já com uma quantidade muito grande de pessoas. De longe o pastor dá um grito e diz: diácono fulano de tal, você não pode estar aí. A partir de hoje, você está de banco. Em uma conversa, depois mais privada com aquele pastor, ele tentou se explicar, mas o pastor disse: existem testemunhas de que você estava tomando cerveja. Amados, aquele homem ficou tão envergonhado que ele decidiu nunca mais voltar naquela igreja. E o pior de tudo foi que ele também deixou os caminhos do Senhor. E não se ouvira falar que ele tenha voltado. Grave essa frase em seu coração. Para ganhar uma alma é muito difícil. Agora, para perdê-la, basta uma palavra mal colocada, uma dúvida que não seja tirada, uma conclusão errada a respeito de uma pessoa é o suficiente para lançá-la no mundo novamente. Não é pecado ter dúvida. Pecado é não tirar a dúvida. Por quê? Quando não tiramos a dúvida, dá vazão a críticas, dá vazão também a deduções erradas. E quando tudo for esclarecido, talvez já seja tarde demais. O interessante é que aqui na palavra de Deus, em Lucas, no capítulo de número 7, no versículo de número 19, diz que João, o Batista, também teve dúvidas. Olha o que está escrito. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? A Bíblia não diz que Jesus ficara chateado com João. Pelo contrário, versículo de número 21 diz assim: e na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhe: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Talvez você esteja dizendo: pastor, esse João aí é aquele mesmo João que no capítulo de número 1, no versículo de número 29, ele diz que eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele fala isso com convicção. É o mesmo João, pastor, que teve essa dúvida. Inclusive, ele diz aqui, no versículo de número 33,
Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois é, meu irmão, foi este João que teve dúvida. Foi o mesmo que teve esta visão. Eu não sei se você está com alguma dúvida acerca de alguma resposta que você esperava ter de Deus e ainda não teve. Eu não sei se você ouviu nas Escrituras que Jesus Cristo lhe prometera uma das tuas mais de 8.000 promessas e ainda não se cumpriu, mas eu quero te dizer uma coisa, você pode até ter dúvidas, como João Batista teve dúvidas, mas o que Jesus quer de mim e quer também de você é que nós venhamos tirar as dúvidas, não deixe de tirá-las. Converse com Jesus, vá até Jesus, diga para Ele: Senhor, eu confiei em Ti, eu estou confiando na Tua palavra. Senhor, por que não aconteceu ainda? O Deus de Israel, como diz em Romanos, no capítulo de número 10, no versículo de número 11, diz lá assim: aquele que crer no Senhor não será confundido. A resposta virá, ora mais cedo, ora mais tarde. E se você tem dúvidas acerca de alguém, não vá pela cabeça de outras pessoas. Vá até aquela pessoa e converse única e exclusivamente com ela. E aí sim, as dúvidas serão tiradas. E também serão tiradas as forças de Satanás, que tem o prazer de colocar uns contra os outros. Guarde esta mensagem em seu coração. Coloque a mão aí agora sobre o seu coração e deixe o pastor orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ouvimos a sua palavra e entendemos, meu Deus, que o inimigo, ele trabalha na dúvida. Por quê? Porque muitos, ao terem dúvida, não vão tirar. E pelo fato de não tirar as dúvidas, Senhor, o pecado torna-se muito maior. Por quê? Porque o início foi a dúvida, mas à medida em que eu vou e quebro todas elas, indo até a pessoa com o qual, ó Deus, eu preciso me acertar, naquele exato momento, o inimigo sabe que tudo será esclarecido e as forças do inferno, da fofoca, do disse-me-disse, da conversa fiada, tudo isso vai cair por terra. Então, Deus, que todos nós venhamos tomar posse desta palavra e entender que nós não podemos dar lugar ao inimigo, não podemos deixar que as dúvidas invadam o nosso coração, mas sim que nós, com a força da Tua palavra, do Teu Espírito, com a coragem, ó Deus, que o Senhor tem para nos dar, tenhamos, meu Deus, intrepidez e ousadia de chegar em quem quer que seja para esclarecer tudo e todas as coisas. E aí, Senhor, não será pecado ter a dúvida. Pecado será se eu não for tirá-la, porque estará dando vazão às críticas, a palavras invasivas, sem nexo e, com certeza, Senhor,
isso pode trazer graves consequências. Guarde essa palavra em seu coração e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. E até a próxima reflexão.